Saravá, meu povo! Peço perdão pelo vacilo, de novo, porque eu me mudei e eu não tenho um cenário ainda. E eu estou gravando à noite, porque eu não consegui gravar no fim de semana, então acabei de chegar do trabalho. Sim, eu estou descabelada, eu não sei porque que eu estou me justificando tanto, afinal eu estou aqui para falar dos ciganos e não de mim. Então vamos lá. Os ciganos são entidades que há muito tempo trabalham na Umbanda e eles trabalham de forma extremamente respeitosa. Eles sempre procuram mostrar o seu caráter, a sua fraternidade diante da família, a sua capacidade de repartir o pão. E eles super entendem que a Umbanda é um ritual de evolução do espírito. Então quando eles vêm em terra, eles sempre estão muito alegres, são recebidos com muita alegria também, com as suas danças, com as suas palmas, então é muito divertido ter os ciganos em terra. Os espíritos dos ciganos não trabalham para o mal, de forma alguma. Todas as entidades da Umbanda não trabalham para o mal. Se elas estão na Umbanda, elas estão trabalhando para o bem. Os ciganos trabalham bastante no bem-estar pessoal, na saúde física, na saúde mental e também no equilíbrio espiritual. Eles também são muito procurados quando as pessoas têm problemas financeiros e também amorosos. Confesso que uma vez, antes de eu conhecer o Heitor, eu fui numa gira de cigano lá no terreiro Pai Jacó, onde eu trabalho hoje, e eu conversei com o cigano Igor e ele me garantiu que eu iria arranjar um amor da minha vida e que ele seria do jeitinho que eu gosto. Deu certo? Deu certo! Os ciganos trabalham também com magias espirituais, então eles trabalham muito bem na cura. Como eu falei no vídeo anterior, que se você não viu, clica aqui em cima. Eu falei sobre a linha do Oriente. E a linha dos ciganos trabalha na linha do Oriente também, então eles trabalham com a cura. O povo cigano ele possui uma cultura própria. Então eles vivem por aí, assim, eles são nômades, eles não têm uma cidade em específico que eles trabalham, né? Então eles vivem por aí. Eles são profundos conhecedores de todos os caminhos, então por onde eles passam, por todos os países que eles passam, cidades e culturas, eles carregam um conhecimento gigantesco. É por isso que é muito legal conversar com o cigano e saber da história dele, porque ele passou por tantas coisas que você senta e fica ouvindo todas aquelas histórias e imaginando tudo como é que foi. É muito legal, é muito conhecimento que você adquire. Até hoje os ciganos sofrem um pouco de discriminação, porque quando eles surgiram nos tempos muito remotos da história, a igreja da época condenava eles, porque como eles trabalhavam com a leitura de mão, cartomancia, eles previam o futuro e a igreja achava que isso era coisa sobrenatural, então eles condenavam, eles sofriam muitas perseguições, muita discriminação mesmo. Foram rotulados como bandidos, como vadios que não trabalhavam, como ladrões. Então, eles foram bastante perseguidos. Em alguns locais até eles chegaram a ser escravizados. Mas mesmo assim eles persistiram e mantiveram a cultura deles e até hoje são espíritos incríveis que carregam um conhecimento muito vasto sobre tudo. Alguns espíritos trabalham fortemente na magia, mas não a magia ruim, a magia boa. Né? Muitos podem fazer previsões de algumas coisas da vida, através das interpretações de oráculos, de cartas, de vibrações pessoais. É um povo vidente, então eles carregam a bola de cristal para olhar o futuro. Mas em alguns terreiros, né, como o nosso terreiro Pai Jacó, não é permitido falar sobre o futuro, né, dar previsões concretas. O que os ciganos fazem é te encaminhar, te falar assim, que se você está no caminho certo, se você está no caminho errado, te dar conselhos, mas a previsão mesmo do futuro não pode, porque isso influencia na sua vida. Você fica sabendo do futuro, mas que porra de barulho de carro do caralho! Você influencia de alguma forma quando você fica sabendo do futuro. Então, se eu sei que amanhã eu vou, sei lá,
não faço ideia, mas eu vou dar um jeito de influenciar para que aquilo aconteça ou não aconteça. Então não é bom ficar sabendo do futuro, não no nosso terreiro é proibido, para que não exista nenhum tipo de influência, tanto dos espíritos na nossa vida, como a gente mesmo, né? Forçar com que aquilo aconteça. Os médiuns que trabalham com as entidades dos ciganos, eles têm que ter um pouco de conhecimento sobre a entidade. Então, por exemplo, se a cigana que vem em mim, que é a cigana Dandara, que ela já se apresentou, ela trabalha com uma bola de cristal, eu tenho que saber manusear uma bola de cristal, eu tenho que saber como é que funciona. Se a cigana Mama Rosa, que trabalha com a Pri, beijo Pri, trabalha lendo cartas, a Pri tem que ter uma noção do que é ler cartas, do que é ler o tarô cigano. Então, tipo, o médium ele tem que buscar o conhecimento também através do povo cigano. Então, tipo, ervas. Se o cigano que eu trabalha com ervas, eu tenho que saber um mínimo de conhecimento de erva, do que o guiné faz, do que a ruda faz. Então o médium não tem que esperar o cigano vir e simplesmente trabalhar, porque eles vão usar o nosso corpo como um instrumento deles, e a gente tem que saber um mínimo de alguma coisa para que eles consigam usar 100% do nosso conhecimento também. Lá no terreiro Pai Jacó, a gente tem o cigano Manolo como chefe dessa linha. E ele conta que ele já viveu em vários lugares, em vários países. Ele já viveu na Iugoslávia, na Rússia, no Uruguai. Tipo, países completamente longe um do outro, mas ele viveu. Ele sempre vem muito alegre, ele sempre vem sorridente. Não tem como você entrar numa gira de cigano e sair triste. Você sempre sai com um sorriso no rosto. Mas é sempre sem exagero. O cigano Manolo sabe a hora de trabalhar, ele sabe a hora que ele vai alegrar uma pessoa, que ele vai dizer uma palavra amiga, mas ele também sabe puxar a orelha, ele sabe dar um conselho um pouco mais denso para aquela pessoa que está seguindo um caminho mais errado. E por dentro dessas brincadeiras que ele faz, ele sempre dá um jeitinho de te dizer alguma coisa que vai ficar encucado, sabe? Que você vai ficar pensando, putz, o cigano Manolo me disse aquilo aquele dia. E por meio da brincadeira ele te faz pensar também em muitas coisas. Ele trabalha basicamente nas causas de negócios, de situação financeira, de trabalho, mas ele também não deixa de trabalhar nas outras causas. E ele sempre prega o amor, a liberdade em todos os sentidos. Na Umbanda, os ciganos não estão ligados diretamente a um orixá, mas sim aos elementos dos orixás. Eles se remetem aos clãs que eles viveram aqui na Terra. Então existem os clãs do fogo, do ar, da água, do mar. Então esses elementos estão ligados aos orixás. E eles também sempre utilizam as cores desses elementos que são ligados aos orixás, sempre cores vivas, sempre cores muito alegres e sempre tudo muito colorido. Então não vai ter cor monótona numa gira de cigano. Eu não tenho muito para falar sobre a cigana Dandara, que é a cigana que vem em mim, minha mãe, dessa linha. Ela me contou muito pouco sobre ela, porque ela veio poucas vezes, mas ela me mostrou as cores que ela trabalha com o laranja, o vermelho e o amarelo, sempre as cores do fogo e do sol, ela está ligada ao sol. Então na próxima gira de cigano que ela vier, ela vai me contar um pouquinho mais e um dia eu faço um vídeo sobre ela para vocês. O vídeo da semana foi esse. Até semana que vem eu vou falar sobre... Não sei, vamos decidir ainda sobre o que eu vou falar. Então até semana que vem, saravá e muito axé. Pera aí. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Um beijo!